Olá a todos, Carlos Borges aqui para mais uma reflexão aí na nossa área de membros da comunidade Moriá. E hoje vamos falar sobre a coragem de Judas Macabeu. Vamos ler o livro de 1 Macabeus no capítulo 9. Morte de Judas Macabeu no combate de Berzet. Demétrio, quando soube que Nicanor sucumbira com o seu exército na batalha, enviou de novo à terra de Judá Báquides e Álcimo com a ala direita do exército. Tomaram estes o caminho da Galiléia, assediaram Messalor no território de Aberlais, tomaram-na e mataram aí grande número de pessoas. No primeiro mês do ano 152, acamparam diante de Jerusalém. Depois partiram dali e dirigiram-se para Berzet, com 20.000 infantes e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elasa, tendo consigo 3.000 guerreiros de escol. À vista do grande número das forças inimigas, sentiram-se tomados de terror. Muitos desertaram, restando em campo pouco mais de 800 homens. Judas viu que seu exército se esvaecera justamente quando urgia a batalha. Partiu-se-lhe de dor o coração, porque não dispunha mais de tempo para reagrupar os seus. Desamparado, disse aos que haviam ficado: Eia, saiamos contra os nossos adversários e vejamos se os podemos enfrentar. Tentavam, porém, dissuadi-lo, dizendo: por enquanto nada podemos fazer, a não ser salvar as nossas vidas. Voltaremos com os nossos irmãos para retomar a luta. É por demais reduzido o nosso número. Judas replicou: não se há de dizer que optei pela fuga. Se é chegada a nossa hora, morramos varonilmente por nossos irmãos e não deixemos que se anuvie a nossa glória. O exército inimigo deixou o acampamento e tomou posição para atacá-los. Sua cavalaria estava repartida em 2 corpos, os fundibulários e os arqueiros puseram-se à frente do exército, bem como a tropa de choque, os mais valentes, postando-se Báquides na ala direita. A falange avançou dos 2 lados ao som das trombetas. Os homens de Judá fizeram também soar as suas, e a terra foi abalada pelo estrépito dos exércitos. O combate se travou pela manhã e prolongou-se até o entardecer. Judas viu que Báquides e o forte do seu exército estavam na ala direita. À volta de Judas agruparam-se todos os que estavam inflamados de coragem. Levaram de roldão a ala direita e a perseguiram até os montes de Azara. Vendo a derrocada da ala direita, voltaram-se os da ala esquerda sobre os passos de Judas e dos seus e os acossaram pelas costas. Tornou-se renhida a luta e houve muitas baixas de uma parte e de outra. Judas sucumbiu também e os outros fugiram. Jonatã e Simão tomaram nos braços o seu irmão Judas e o sepultaram no túmulo de seus pais em Modim.
pranteou todo Israel e cobriu-se por ele de pesado luto. Prolongaram-se por muitos dias os seus lamentos. Como pôde cair o herói que salvara Israel? O restante das ações de Judas, de seus combates, das proezas que realizou, de seus títulos de glória, não foi escrito, pois era demais. A coragem de Judas Macabeus, um exemplo de bravura inabalável. Há momentos na vida em que o campo de batalha parece desigual demais, o inimigo é numeroso, as forças escassas e a esperança parece minguar no coração dos que ainda acreditam. É nesses momentos que a coragem verdadeira se revela, aquela que não pode nascer da confiança nas circunstâncias, mas da fidelidade a um propósito que ultrapassa a própria vida. Essa é a história de Judas Macabeu, o herói de Israel, cuja coragem ecoa até hoje como uma chama acesa no meio da escuridão. A coragem diante da desvantagem. O livro de 1 Macabeus, que lemos aí no capítulo 9, narra um dos momentos mais dramáticos da história de Israel. Judas está em Elasa, com apenas 3.000 homens, enfrentando um exército inimigo numeroso, 20.000 infantes e 2.000 cavaleiros. O inimigo numeroso, disciplinado e fortemente armado. O cenário é o retrato da desproporção, o tipo de luta que parece perdida antes mesmo de começar. Mas Judas Macabeu, diante do impossível, não recua. Enquanto os outros contam os números, ele conta convicções. Enquanto os outros veem o tamanho do exército inimigo, ele vê o tamanho da causa pela qual luta. E é aí que sua voz se ergue como uma força que atravessa os séculos. Diz Judas Macabeu: livre-nos, Deus, de que eu me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. Essa é a fala de um homem que entendeu algo essencial: há derrotas que desonram e há mortes que glorificam. Há momentos em que recuar é pior do que cair, porque a covardia mata mais devagar, mata por dentro. A batalha que revela o coração. Judas Macabeu sabia que nem toda vitória é feita de sobrevivência e que nem toda morte é fracasso. Ele entendeu que viver com medo de perder é o mesmo que perder sem lutar. E assim, com 800 homens e uma fé inquebrantável, ele parte para a batalha. As trombetas soam, o som das espadas se mistura ao clamor da coragem. A terra treme, não por causa do número dos soldados, mas pelo peso da fé de um homem que não aceita fugir. A luta dura o dia inteiro. Judas rompe a linha inimiga, avança com força, abre caminho até o monte de Azoto, mas é cercado pela ala esquerda do exército adversário. Ali, em meio à poeira, ao sangue e à glória, Judas Macabeu cai.
Mas ele não cai derrotado, ele cai como quem cumpre uma missão, cai como quem deixa um legado, cai como quem não entende que a coragem não é sobreviver a qualquer preço, mas viver e morrer por aquilo que realmente importa. A honra que permanece. Após a batalha, seus irmãos Jonatas e Simão, os três juntos, os irmãos Macabeus, recolhem o corpo de Judas e o sepultam no túmulo dos seus pais. Todo Israel chora, mas é um choro de gratidão. O povo sabe, aquele homem não apenas lutou, ele os ensinou a lutar. E é por isso que a sua memória não se apaga, porque os covardes são esquecidos, mas os corajosos, mesmo mortos, continuam inspirando gerações. Coragem espiritual, a luta do cristão moderno. Hoje não empunhamos espadas, nem marchamos para o campo de Elasa, mas travamos batalhas diárias, dentro e fora de nós. Há guerras silenciosas que exigem a mesma bravura de Judas Macabeu. A luta contra o desânimo, contra a apatia, contra o medo de fracassar, contra a tentação de desistir de tudo o que é bom e justo. A coragem que Deus pede de nós não é a do herói de bronze, mas a do servo fiel. É a coragem de permanecer de pé quando tudo empurra para o chão. É a coragem de seguir crendo quando a fé parece cansada. É a coragem de fazer o bem mesmo quando ninguém está vendo. Ser corajoso à luz da fé é escolher a verdade, ainda que ela doa. É permanecer honesto no mundo que celebra a mentira. É amar quando seria mais fácil se fechar. É perdoar quando o coração quer se vingar. A bravura espiritual é a resistência silenciosa de que não abre mão daquilo que é eterno. Livre-nos, Deus, de que eu me salve diante deles. Essa frase de Judas ecoa como uma oração para os dias de hoje. Quantas vezes somos tentados a nos salvar, a escapar, a recuar, a fingir que não vimos, a negociar princípios. Mas Judas nos lembra, há momentos em que fugir é perder a alma. Deus nos chama a essa coragem, não a de quem ignora o mundo, mas a de quem olha o medo nos olhos e segue mesmo assim. A fé cristã não é covarde, ela não recua, ela se ajoelha diante de Deus, mas não se curva diante do mal. Que a coragem de Judas Macabeu reacenda em nós a chama da fé firme, que ela nos ensine a viver com dignidade, a lutar por aquilo que é justo, a não nos deixarmos dominar pelo medo e a compreender que há vitórias que só se conquistam quando se está disposto a perder tudo menos a fé. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você empunhe uma espada corajosamente, mas que você permaneça firme, mesmo quando todos recuam. E se chegar a hora da batalha, que possamos dizer como Judas: livre-nos, Deus, de que eu me salve diante deles.
Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. A coragem de Judas Macabeu é o espelho da fé madura. Ele nos ensina que viver para Deus é lutar com honra e morrer, se preciso for, com a alma em paz, porque a verdadeira coragem nasce do amor de Deus, e quem ama a verdade jamais recua. Graças ao nosso bom Deus. Amém. Que Deus o abençoe ricamente. Carlos Borges, Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito.